Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é crescimento no mercado imobiliário. Comigo no estúdio da TVE, TV Educativa de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, está Carlos Tavarnaro, que é empresário, diga-se de passagem, uma das maiores lideranças do setor no estado do Paraná. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney, pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Carlos, nós conversamos anteriormente em outros veículos de comunicação, com destaque para a Rádio CBN, e lá falamos sobre o mercado imobiliário na pandemia, ou seja, era uma outra entrevista, mas dentro desse conteúdo teve um dado que chamou a atenção de muita gente, que foi o crescimento no mercado imobiliário. Nós estamos no meio de uma pandemia e a retração na economia mundial deve beirar a casa dos 10%. Isso numa perspectiva otimista, por conta do lockdown. Então, o lockdown, ferramenta necessária adotada em muitos países para salvar vidas, acabou sendo letal para a economia. Milhões de desempregados ao redor do mundo. Quem menos deve sentir isso, provavelmente, vai ser a Suécia, que não adotou o lockdown, mas em contrapartida, em relação aos seus vizinhos, perdeu muito mais habitantes. E aí fica a pergunta, como que o setor imobiliário conseguiu crescer, particularmente no Brasil, nesses últimos meses? Ou seja, tem até um comparativo de junho de 2020 com junho de 2019, onde o crescimento foi de 30%. Nós podemos avaliar outros números na sequência, mas começando por esse. Afinal de contas, como que o crescimento foi tão expressivo assim? 30% não é pouco. É uma série de fatores, né? A gente não pode atribuir a um fator isolado. A pandemia, ela mudou o jeito do brasileiro viver, o jeito da humanidade viver. Vamos nos ater aos brasileiros e ao morador aqui de Ponta Grossa e da região. O nosso consumidor passou a valorizar espaços maiores, passou a ter necessidades diferentes do que tinham, e se ele mudou o jeito de viver, primeira providência dele, na medida do possível, será mudar o seu lar, a sua residência. E a pandemia de março para cá, tendo criado essa necessidade, ela represou também, porque naquele primeiro momento não se podia fazer visitas, não se podiam fechar negócios por conta do lockdown e outras providências, também houve um represamento dessa clientela que culminou no final dos meses de maio e agora no mês de junho, em particular, num volume muito maior de vendas. Nós sentimos que essa necessidade por um ambiente a mais na casa, um terraço maior, um apartamento mais ensolarado, um espaço seguro, normalmente dentro de um condomínio, para o seu filho poder sair de casa um pouco, sem perder a segurança, como falei, se tornaram exigências ou premissas básicas para quem quer morar com conforto hoje. E ao ingressar no mercado, ao procurar imóveis, que também é um outro fator que contribuiu, porque as pessoas em casa têm mais tempo para fazer pesquisa, então ele passa o dia inteiro em casa, faz pesquisa em todas as plataformas de divulgação de imóveis, faz comparativos, consegue fazer visitas virtuais, então toda a jornada ele consegue fazer virtualmente, encontrou os juros mais baixos da história, né? Então um acesso ao crédito muito facilitado, crédito farto com juro baixo, e eu tenho uma receita, uma economia no banco que me rende muito pouco, também historicamente a Selic mais baixa. Todos esses fatores contribuíram não só para que o mês de junho tenha sido esse mês totalmente atípico, mas provavelmente é o primeiro mês de uma nova retomada do mercado. O mercado certamente passará daqui para frente por uma recuperação de médio prazo. Bom, então a expectativa é que nós não tenhamos, os economistas têm usado muito letras que se assemelham a desempenhos gráficos, né? Então o crescimento em V, que é uma retomada crescente, o crescimento em 1, ou seja, mais lento num primeiro momento e depois de maneira significativa, ou o crescimento em W, esse é preocupante, em que você cresce e daí você cai novamente e cresce. Esse crescimento em W vocês não preveem, vocês calculam que o crescimento vai ser em V agora? Não. Como a indústria da construção civil é provavelmente a indústria que mais emprega, ela é um motor para a economia do Brasil
muito importante, porque é um motor gerador de empregos e ele movimenta uma cadeia mais extensa, por exemplo, que a indústria, né? Então, apostamos que o governo federal irá incentivar a indústria da construção durante esse próximo período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de modos a que façam com que essa indústria contribua para a retomada da economia. Então, essa situação da Selic baixa deve se manter. Há ainda espaço para se baixar o juro praticado no financiamento imobiliário. Esse spread ainda consideramos que é alto, o spread da Selic versus o juro. Hoje o juro, sem contar os juros subsidiados de Minha Casa Minha Vida, ele chega perto de 7% e a gente tem uma Selic abaixo de 3%. Então há muita margem ainda para os bancos trabalharem esse desconto. Então, pensamos que o cenário ele é bastante positivo e favorável. Pico agora para uma desaceleração em curto prazo não conseguimos enxergar, até porque o déficit habitacional no Brasil é bastante grande, né? Uhum. Nós vimos vários números muito interessantes. Eu mencionei ainda alguns instantes atrás o crescimento de 30%, comparando junho desse ano com junho do ano passado. Esse é um dado do Paraná, de acordo com o que me foi repassado um pouco antes da gente fazer a gravação do programa. Mas nós temos alguns dados nacionais que são muito interessantes. Acesso a sites teve um aumento de quase 24%. Isso fazendo um apanhado de várias imobiliárias do Brasil inteiro. Né? Visitas concluídas, 37% quase. Propostas, bom, aí o aumento foi fantástico, 43% no volume de propostas. E fechamento de negócios, 35%, né, praticamente. Então, são dados muito sólidos. Consistentes. Né? Isso comparando junho com maio. Junho com maio desse ano em todo o Brasil. Já mostra uma tendência do mercado retomar, uma tendência das pessoas procurarem novas oportunidades, aproveitarem as oportunidades que estão. O mercado imobiliário ele vem de alguns anos em retração, foi um dos mercados que mais sofreu, né? Se a gente comparar o comércio, a indústria, o agronegócio que praticamente não viu crise, né? O mercado imobiliário foi um dos que mais sofreu. Então, os preços praticados pelo mercado ainda são preços de crise. Se a gente juntar esses fatores positivos que eu comentei, o cenário é muito favorável. Então, as pessoas estão se animando, sem falar que quanto mais pessoas, quanto mais consumidores entrando no mercado, mais o mercado se estimula, porque o meu vizinho comprou, porque o meu irmão comprou, meu compadre comprou, a gente se estimula sempre a melhorar e a buscar algo melhor. Então, é uma cadeia muito positiva. Esses números, certamente, agora para o mês de julho irão se repetir, porque a gente já percebe em julho um movimento maior do que junho. Então, a perspectiva é bastante favorável. Tomara que realmente os números sejam tão gentis quanto foram até agora. Conversávamos numa outra situação, tanto eu quanto você, que o Brasil precisa de boas notícias, né? Porque as notícias não são boas. Sim. Temos mais de 75 mil mortos por conta do Covid-19, né? Ou da Covid-19, que é a doença, ou seja, causada pelo coronavírus. E nós atravessamos um período muito problemático. Né? O vírus, no Brasil tem o tamanho de um continente, então ele não se espalhou pelo país de forma homogênea, né? E isso fez com que, em algumas regiões, medidas de proteção fossem tomadas muito cedo, prejudicando diversos segmentos da economia. Né? Em Ponta Grossa nós temos uma situação muito favorável, um baixo número de óbitos, enfim, uma situação que contrasta completamente com a situação de outros municípios do sul do Brasil, o que dirá de outras regiões. Né? E eu sinceramente espero que a gente tenha um desempenho crescente e cada vez melhor. Mas a gente continua essa conversa depois do intervalo. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente.